todos vocês que nos acompanham aqui no canal Café Concurseiro. Hoje nós falaremos acerca da Lei Municipal número 036 de 98, que versa sobre o regime jurídico único dos servidores públicos de Marituba, município do estado do Pará. Além disso, sobre autarquias e fundações municipais. Nós abordaremos todos os artigos deste estatuto, destacando os principais pontos. Dito isso, a gente já parte para o nosso artigo 1º, que diz o seguinte: o regime jurídico dos servidores públicos de Marituba é o estatutário. Nós sabemos que a banca trará que é o seletista. O seletista, ele é implicado aquelas pessoas que trabalham na iniciativa privada. Esse artigo possui base constitucional de acordo com o nosso artigo 39 da Constituição Federal, que versa sobre os municípios, e de acordo com o nosso artigo 30 da Constituição do Estado do Pará, que confere competências aos municípios, políticas de administração e remuneração de pessoal. Logo no nosso segundo artigo, nós temos a definição de servidor, que diz que é a pessoa legalmente investida em cargo público, sendo ele de duas formas: provimento efetivo ou em comissão. Em comissão, nós podemos citar os secretários que compõem o quadro da administração municipal. E em provimento efetivo, nós podemos citar aquele que ingressou ao serviço público por meio do certame. Logo no nosso artigo 3º, nós temos a definição de cargo público, que diz que é o conjunto de atribuições e responsabilidades que são atribuídas ao servidor. O parágrafo único diz ainda que os cargos públicos são criados somente mediante lei. Então a banca poderá trazer que eles podem ser criados por meio de um decreto e você saberá que essa informação está errada. Logo no nosso artigo 4º, os cargos que são de provimento efetivo da administração, eles serão organizados e providos na forma da lei. Esses cargos, eles compõem a administração direta, indireta, autárquica e fundacional, ou seja, toda a nossa administração pública. No nosso artigo 5º, fala que as carreiras organizadas em grupos de cargos que guardam relação com a natureza profissional. Essa é a definição de carreiras. Aqui nós fazemos alusão à PM, que é a carreira, composta por vários cargos. O cargo de soldado, o cargo de cabo, o cargo de sargento e todos os outros cargos que compõem essa pirâmide hierárquica que é referente à PM. Logo no nosso artigo 6º, nós temos a definição de quadro, que diz que é um conjunto de cargos de carreira e em comissão integrantes das estruturas dos órgãos da administração direta do município, das autarquias e fundações públicas municipais. Como exemplo, nós trazemos aqui o quadro de servidores da saúde, o quadro de servidores que são professores. Então, esse conjunto de servidores fazem parte de um quadro. Logo no nosso artigo 7º, diz que é proibido o exercício gratuito de cargos públicos, salvo os casos previstos em lei. O primeiro ponto aqui a ser destacado é a palavra proibido, que também pode ser trocado pela palavra vedado. Aquele candidato que não tem o conhecimento, a familiaridade com esse termo, pode vir a não entender a afirmação da questão. Então, proibido e vedado são as mesmas coisas, não muda aqui o sentido do artigo. Outro ponto que merece destaque é que, após aqui, na segunda parte do nosso artigo, fala que em casos previstos em lei, nós podemos ter um serviço gratuito. Aqui eu vou trazer uma exemplificação de quando nós trabalhamos nas eleições. Inclusive, aquelas pessoas que são da iniciativa privada, naquele dia, elas são comparadas a servidores públicos, podendo, inclusive, sofrer as mesmas penalidades que um servidor público sofreria caso cometesse algum crime. Logo no nosso artigo 8º, diz que os aumentos salariais pagos pelo município, eles só podem ser concedidos por meio de lei. Aqui, mais uma vez, a banca pode trazer a figura do decreto para nós. E esse aumento, além de ser concedido por meio de lei, ele precisa ter a aprovação da Câmara Municipal de Marituba. Em outras palavras, pessoal, nós não podemos ter aumentos ao bel prazer do prefeito aí para servidores públicos municipais. Dito isso, a gente conclui as nossas disposições preliminares, a gente já parte aqui para o provimento. Nós temos 8 requisitos de provimento, são requisitos básicos para ingresso no serviço público. A gente vai falar aqui do inciso 1º, que fala sobre a nacionalidade brasileira ou equiparada. Essa nacionalidade equiparada é referente aos portugueses que possuem residência permanente no país e que o país, no caso Portugal,
tenha adotado essa reciprocidade juntamente ao Brasil. Dito isso, a gente já parte aqui para o nosso inciso 2, que fala sobre o gozo dos direitos políticos, que significa estar em condições de se candidatar a cargos eletivos e estar habilitado para nomeações de certos cargos públicos que não são eletivos. O nosso inciso 3º diz que precisa estar quite com as obrigações eleitorais e militares. As obrigações militares significam o alistamento. Aquele candidato que reside onde tenha um local próprio para o alistamento, ele se alista e ele pode ser dispensado ou então ele pode ser incorporado às Forças Armadas. Já aquele candidato que, assim como eu, reside em uma cidade onde não tem um local próprio para estar servindo, ele recebe o seu documento de dispensa da incorporação. Já estar quite com as obrigações eleitorais significa exercer um exercício regular do voto, salvo nas situações que são facultativas. Nós sabemos que aqueles que estão entre 16 e 17 anos não possuem a obrigação do voto, e nem aqueles maiores de 70 anos. Logo no nosso inciso 4º, nós temos aqui a obrigatoriedade do nível de escolaridade exigido para o cargo. Então, um cargo que exigir um nível superior, ou médio, ou fundamental, ele precisa trazer isso no edital de forma explícita para que aqueles candidatos vejam se eles contemplam aquele requisito trazido pelo edital. A idade mínima de 18 anos, cuidado neste ponto, pois pode mencionar idades como, por exemplo, 16 anos, fazendo alusão a algumas situações do nosso Código Civil, ou até mesmo 21 anos, trazendo situações e confundindo com certas particularidades que nós encontramos na nossa Constituição Federal. Outro ponto que merece destaque, que é requisito, é a sanidade física e mental, que em momento oportuno, de acordo com o que vocês forem avançando no edital, vai ser aferida de vocês. A sanidade física por meio do teste de aptidão física, o TAF, como é conhecido, e a sanidade mental por meio do teste de avaliação psicológica ou psicotécnico. Aqui eu abro um parêntese e convido você, inclusive, a ver uma outra aula que nós fizemos, que eu fiz, melhor dizendo, acerca da avaliação psicológica. Eu trouxe dicas importantes que você só vai encontrar aqui no nosso canal, certo? Aqui a gente já parte para o nosso inciso 7º, que diz que aquele que deseja entrar no cargo público não pode ter sido demitido de forma motivada do serviço público nas 3 esferas: estadual, federal e municipal. Ou seja, pessoal, tenham em mente que a demissão ela possui um caráter punitivo. Ela é diferente da exoneração. A exoneração ela não tem esse caráter punitivo, vocês vão ver essas diferenciações com mais afinco lá na aula de Direito Administrativo. Dito isso, a gente conclui aqui os 8 requisitos, melhor dizendo. A gente parte aqui para o primeiro parágrafo, que diz que as atribuições do cargo elas podem justificar a exigência de outros requisitos que vão ser estabelecidos em lei. Ou seja, nós temos aqui um rol exemplificativo. Por quê? Se nós tivéssemos um rol taxativo, não teríamos mais nenhum outro requisito ou mais nenhuma outra abertura para mais requisitos. Aqui vocês veem que no nosso parágrafo 1º diz que nós podemos sim ter outros requisitos de acordo com as atribuições do cargo. O parágrafo 2º diz que a pessoa portadora de deficiência ela possui o direito de se inscrever no concurso público, certo? Desde que as atribuições elas não sejam incompatíveis com a deficiência daquele que é o seu portador. Dito isso, a gente parte aqui para o artigo 10, que fala que o provimento de cargos públicos acontece por ato de autoridade competente de cada poder, do dirigente de autarquia ou de função pública. No artigo 11, a investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Normalmente, pessoal, a banca coloca que a investidura acontece com a nomeação, tornando a alternativa incorreta. No nosso artigo 12, nós temos 10 formas de provimento de cargo público. É a nomeação, a progressão, a promoção, a ascensão, a transferência, a readaptação, a reversão, o aproveitamento, a reintegração e a recondução. Nós falaremos de forma detida sobre cada uma dessas formas de provimento de cargo público nos próximos vídeos,
certo? Aqui a gente vai abordar agora a nomeação. A nomeação ela acontece de duas formas para os dois cargos, em caráter efetivo e em comissão, certo? Então, mesmo aquele servidor comissionado, ele também será nomeado, assim como o efetivo. Então, o efetivo aqui, cargo de classe inicial ou carreira, e em comissão para os cargos de confiança, declarados em lei de livre nomeação e livre exoneração, assim como o exemplo que eu citei agora há pouco, dos secretários municipais aí, que são cargos de confiança, são cargos de livre nomeação e livre exoneração. O prefeito pode nomear hoje e exonerar amanhã, que está tudo certo. Pessoal, outra coisa, outro ponto importante. A nomeação é a única forma de provimento originária, ou seja, nós temos o preenchimento de um cargo por alguém que não possuía vínculo com a administração pública. Já as outras formas de provimento, elas são todas derivadas, tendo em vista que nós tenhamos o servidor ali já empossado, a partir de então, as outras formas de provimento que ele vier a ter na vida pública são formas derivadas. Dito isso, a gente parte para o nosso artigo 14, que diz que a nomeação para o cargo inicial de carreira depende de prévia habilitação em concurso de provas ou de provas e títulos, obedecida a ordem de classificação e o prazo de sua validade. Outro ponto a ser observado aqui nesse artigo é que não há concursos com a exigência somente de títulos. A banca pode mencionar isso. Então nós podemos ter um concurso aí sendo promovido de duas formas. Aquele que só tem as provas ou aquele que contempla provas e títulos. No nosso parágrafo único, fala que os demais requisitos para o ingresso e desenvolvimento do servidor de carreira mediante progressão, promoção e ascensão, bem como diretrizes do sistema de carência da administração pública municipal serão estabelecidos e regulamentados por meio de lei. Pessoal, note um ponto aqui bem específico, que sempre que a gente for ter criação de novos cargos, alterações salariais, mudanças no regulamento, sempre o estatuto menciona a lei. Então sempre tenha cuidado com outros diplomas legislativos que a banca venha a afirmar que estão corretos. Outro ponto que eu trago destaque aqui, eu vou falar mais à frente, é sobre a súmula vinculante número 43 do STF. Dessas formas de provimento aqui, pessoal, vocês devem notar que a ascensão e a transferência, elas são incompatíveis com a Constituição. E essa súmula vinculante, ela fala justamente isso. Ela é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investiu. Em outras palavras, pessoal, antigamente nós tínhamos, por exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo da Polícia Civil, nós tínhamos ali o servidor que foi aprovado para o cargo de escrivão e ele poderia ascender para o cargo de delegado. Hoje nós sabemos que isso não é possível. Aquele servidor que está como escrivão ou como investigador, se ele quiser ingressar, fazer parte dos quadros ali da carreira de delegado, ele precisa prestar um novo concurso público, passar por todas as etapas, ser nomeado, tomar posse, passar por toda a etapa do certame público para que aí sim ele tome posse nesse cargo. Então não é possível que ele consiga essa ascensão dessa forma. Então esse é um dos pontos que merece atenção, merece uma atenção redobrada, inclusive pela forma como será cobrado na prova de vocês. Pessoal, o que eu tinha para falar sobre esse estatuto é isso. Eu vou estar gravando mais vídeos na continuação dessa lei, até nós gravarmos todo o estatuto. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo pode ajudar você a conseguir lograr êxito nesse certame, mande para os seus amigos, curte, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal para que você tenha as notificações dos próximos vídeos que eu irei postar nos próximos dias. Muito obrigado a todos pela atenção. Valeu!